falar, por exemplo, no Lírio Giraldo, que é um deles, o Nessi é um outro, também da corte de Florença, que são homens que fazem comentários importantes e que vão fermentar esta ideia de que havia uma religião que existia antes do cristianismo e que não podia ser considerada apenas como superstição e paganismo, mas representava um conhecimento tanto científico como altamente moral, como também espiritual. E é essa linha que vai influenciar o Botticelli, vai influenciar o Miguel Ângelo, vai passar uma série de personagens até chegar ao Kepler, que se afirma pitagórico, e a muitos outros que vão reconhecer realmente essa tradição e muitas vezes nela sentirem que está ali um fermento de uma religião universal, uma religião que não reconhece tanto o dogmatismo das religiões reveladas, ou seja, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, que tem um código que foi recebido por um livro e que se considera que é verdade absoluta, que vem diretamente de Deus, enquanto que a tradição pitagórica é uma tradição que tenta desenvolver as faculdades do ser humano, as faculdades morais, as faculdades artísticas, as faculdades de harmonia e tentarem captar o mais possível desse logos. O Deus está presente em todos os seres, está presente na natureza, ele é amor, é conhecimento, é sabedoria e tem que ser realmente vivido, sentido por cada pessoa. E é esta proposta que, de facto, levou uma série de seres a comentarem a tradição pitagórica e um dos aspectos que eu tenho estado a trabalhar, portanto, eu estou a trabalhar já num livro há alguns anos, portanto, estou sempre a juntar mais material, agora ter de fazer esta conversa nestes dias, lá conseguir ler mais um bocadinho mais e tentar meditar mais alguns aspectos para tentar aprofundar e, de facto, um dos aspectos, os dois aspectos principais que nós temos em termos de textos são realmente os tais versos de ouros, que estão relativamente bem estudados, e outros que são um bocadinho mais enigmáticos, são os tais chamados símbula pitagórica, que são os tais ditos enigmáticos ou acusmáticos. Portanto, e é aí que nós encontramos mais, eu tenho encontrado, portanto, ao longo dos séculos, comentários interessantes. De tal forma que eu vou dizer-vos agora um ou dois desses símbolos. Por exemplo, um dos símbolos diz-nos assim: não deixes a marca do tacho ao lume. Ou não deixes a marca do tacho na lareira. Ou não deixes a marca do tacho na fogueira. Isto é uma das frases dos tais símbolos pitagóricos que são cerca de 80, 70, 90, portanto, aparecem neste instante. Este é um texto que são frases enigmáticas. Não escrevas na neve. Esse percebe-se melhor, não é? No outro, alguém tem alguma ideia? Não deixe a marca do tacho na fogueira ou na borralha, não é? Aqui em Portugal dizia na borralha, na cinza. Este texto é muito curioso e é até interessante nós falarmos aqui no Museu de Etnografia, porque eu fui encontrar numa recolha de leite de Vasconcelos, feita numa zona do norte de Portugal, ali junto à Citânia. O leite de Vasconcelos recolhe lá de uma velhinha, por volta do 1900, né? A mesma frase: não deixa a marca de tacho ao lume, com um acrescente, porque senão vem o diabo e dança. Que é muito curioso, porque esta frase, o que é que nos diz? Portanto, todos estes símbolos pitagóricos são desafios à nossa mente racional. E depois podem ter certo tipo de leituras. Então, é de facto, ao longo dos séculos, os símbolos pitagóricos são os que são mais comentados e que eu tenho encontrado mais. Por exemplo, outro símbolo que também aparece muito: não tenhas andorinhas na tua casa. Aí percebe-se um sentido prático, não é? Qual é? Um sentido prático, higiene pública. Higiene pública, por exemplo, pronto, é um outro.
tinha pensado tanto nisso. Já estás a acrescentar qualquer coisa. Esse é o outro dos tais símbolos pitagóricos que atravessaram os séculos e comentam. Por exemplo, um homem português, meio italiano, o Rafael Bluto, que é um homem muito importante, que é um dos grandes sábios do século XVIII, que fez o famoso dicionário ao vocabulário do Bluto, que são 12 volumes com uma espécie de dicionário muito profundo e erudito daquela época, e escreveu também várias prosas, era um homem de grande sabedoria. Ele explica, cita esse símbolo pitagórico, lá no meio dos seus escritos, e diz que o que é que o Pitágoras quer dizer com isto? Diz-nos que nós não devemos ter as andorinhas, porque as andorinhas são um animal muito ingrato. Só bem quando está a bom tempo, só estão connosco quando está a bom tempo, quando estão a bom tempo, vão-se embora. E, portanto, o que é que isto significa? Significa, em termos de analogia, que há pessoas que são muito nossas amigas, quando está tudo bem, quando está mal, vão-se embora. E então o símbolo pitagórico teria essa coisa. Mas há mais explicações. Por exemplo, o Erasmo diz-nos, numa forma muito sintética, este verso indica-nos que nós não devemos ter pessoas gárrulas à nossa volta, ou seja, que estão sempre a piar ou a cantar. Mas também sabemos que a palavra andorinhas significa sem pernas. Portanto, que elas no fundo não andam, praticamente, estão sempre em voo. Portanto, não têm estabilidade em ligação nenhuma à Terra. Estão sempre em flutuação. Portanto, também é um aviso para nós pormos os pés mais na Terra também, não estarmos só, etc. Outra interpretação é que quer-se referir às pessoas que são muito superficiais. Só novidades, só notícias, sempre a andar de um lado para o outro, etc. Portanto, isto é um exemplo de símbolos que o Rafael Bluto faz, por exemplo, neste caso. Em relação ao do Leite Vasconcelos, também é muito curioso, qual é a interpretação normal que se diz. A interpretação normal, e que é bastante interessante, é que, de facto, se nós não remexemos a lareira depois de ter ardido, aquilo pode estar lá uma brasa e pode vir o vento ou pode vir a qualquer coisa e pegar fogo. Qualquer coisa. Portanto, a noção dessa velhinha lá de cima, se calhar pode ser isso. De facto, o lume deve ser remexido. Eu tenho a impressão que é uma tradição que em algumas partes do país ainda há, e a maior parte das pessoas fazem isso até por uma questão de, vamos lá, de precaução, não é? Mas então, o que é que os pitagóricos dizem mais ou menos em relação a isto? É que as pessoas não devem deixar as marcas da irritação, ou da discussão, ou da cólera dentro de nós próprios. Porque se nós ficamos a sentirmos que fomos muito ofendidos, ou muito recriminados, etc., a qualquer momento isso desabrocha de novo e há problemas, etc. Este é alguns símbolos, há símbolos também muito interessantes, o mais famoso, que há mesmo livros escritos sobre ele, é o famoso Não Comas Favas. Os pitagóricos não comiam favas. Eu hoje em dia, já há muitos anos, já de miúdo, não gostava de favas, mas a partir daí tive uma justificação. Tive uma justificação para não comer as favas, mas então, pronto, há muitas explicações. Portanto, muitas explicações. Os sacerdotes egípcios abasteciam-se de favas. As favas eram consideradas um local por onde passavam os espíritos e, portanto, como sabem, o Egito e muitos daqueles tempos antigos, havia muita sacralização seja da natureza, seja das árvores, seja das pedras, não é? Por exemplo, no Japão há uma relação que é interessante do shintoísmo, que é a religião do Japão, e muito da tradição grega, porque o centro da religião shintoísta é a natureza. São as árvores, são as pedras, são os kami. Kami significa algo superior ao extraordinário que pode estar manifestado no que quer que seja. Portanto, uma árvore, uma cascata de água, pode estar ali habitada por um kami. Portanto, quando nós chegamos a um santuário shintoísta, o principal muitas vezes não é o templo que foi construído depois, não, é a árvore que ainda lá está, ou pedra,
que nos remete para os tempos primordiais da própria tradição grega, porque sabe-se que a tradição dos templos aparece só ali no século IX a.C., que antes eram ao ar livre, nos bosques, que as pessoas faziam os cultos ao divino ou aos espíritos invisíveis, não é? E então, estas formas de ver o sagrado na natureza fazia-nos ver nas favas, seja porque nos seus não tem nós, o cal das favas não tem nós, e portanto eles consideravam que havia ali uma ligação entre o céu e a terra especial e que aquele alimento não devia ser. O que é curioso é que nós vamos encontrar aqui em Portugal a fava no bolo rei com uma parte negativa. Alguma coisa ficou. Diz que a fava é o que nós não queremos. E mais, na tradição romana, depois a fava era um alimento que era deitado aos espíritos infernais. Os espíritos infernais é que se alimentavam daquilo e que lhes entregavam-se. E isto é uma coisa que também existe no Japão. E é curioso que o Venceslau de Moraes até teve em Tokushima, que é uma cidade principal do Japão onde há o Bonodori. O Bonodori é a celebração, a festa dos mortos. E então a ideia corresponde ao que nós passamos agora no 2 de novembro, que é na tradição celta, é os dias em que o Cid, o mundo invisível, está mais presente na Terra. Portanto, há uma ligação maior, considera-se cá aberta. E então os mortos descem cá embaixo. Assim como no Japão, eles metem umas folhas de uma árvore sakai, que é considerada uma forma perene e verde, que faz descer os espíritos, não é? No fim, deitam-se nos feijões, que é para afastá-los, que eles se vão com esses feijões, etc. E é claro que a justificação principal que eu considero é que os sonhos as favas são alimentos pesados, não é? E sobretudo mais com casca, isso. E portanto, aquele dito visava que as pessoas tivessem cuidado com a sua alimentação e com as favas não usassem muito, porque um dos objetivos também que os pitagóricos tinham era de conseguir aumentar o mais possível a consciência. Portanto, não deixar a consciência ficar fechada no cérebro. Eu sou só um cérebro que produz pensamentos, mas eu sou um espírito que consegue sair do corpo, ou que na sua consciência se expande para fora do corpo. E então, tudo que seja alimentos muito pesados, isso obriga o corpo a trabalhar mais e a alma a ficar mais presa. Eu, aliás, tinha uma regra, pelo menos o Jambi que fala nas telas, que eles não comiam depois do pôr do sol. Uma regra que nós encontramos ainda a sobreviver nos budistas. E no islamismo. Islamismo. Não, o Ramadão ao contrário, só comem noivos. Mas ao contrário. Só com injusto. Portanto, até aquilo é bom como disciplina não comerem durante o dia, mas depois de noite estarem a comer aquilo tudo também destrabalha um bocado o organismo. Portanto, mas julgo que essa das favas seria claramente mais numa intenção de proporcionar essa coisa que é a saída do corpo ao boides, o corpo de luz. Portanto, isso é muito falado na tradição grega. Os vencedores terminam isso, não é? Libertar-se e conseguir ascender aos mundos espirituais ou expandir a sua consciência e, portanto, certo tipo de alimentos. Portanto, a maior parte dos pitagóricos são vegetarianos ou comem com muita parcimónia os peixes e a carne, etc., para evitarem não só o sofrimento dos outros seres, como introduzirem no seu corpo formas que os densificavam mais ou os prendiam mais. Depois, havia realmente toda uma espécie de sacralização do dia-a-dia, que está transparente também nestes símbolos pitagóricos. Por exemplo, um dos símbolos pitagóricos muito interessante, também, desde que eu conheço isto há muitos anos, me marca, é: não deixes as marcas do teu corpo na cama. Ou seja, uma pessoa chega à casa de alguém, a meio do dia, ao fim do dia, e vê a cama toda desalinhada, a pessoa tem logo uma péssima impressão desta pessoa. Segundo a regra pitagórica. E isto, se calhar, para algumas pessoas faz muito sentido. Há muita gente que
gosta de fazer a sua cama de manhã porque sente que aquilo fica ali certas forças de desalinho. Isto é interessante, eu sempre fiz um bocado disto também, mas pronto, sempre tentei perceber melhor o que é que pode ser, o que é que isto significa. E de facto é também a ideia que uma pessoa deve ter o mais possível o que tem ligação consigo próprio de forma harmoniosa. Assim. E então, mas com os estudos que eu fui fazendo um bocadinho, já percebi que era também uma forma de defender contra uma certa forma de magia, porque o corpo deixava as suas impregnações no sítio e se isso não era alisado e limpo, isso podia ser utilizado de forma negativa sobre as pessoas. Portanto, existia também esse tipo de portanto, a nossa visão da Grécia e pitagórica deve ser, portanto, mais alargada. Eles tinham uma visão bastante mais, talvez mais profunda em certos aspectos do que nós, ainda que estivessem a começar a desenvolver a ciência, a desenvolver a filosofia, etc., mas tinham uma grande clarividência, sobretudo no caso de certos seres que tentaram desenvolver e impulsionar outros. A comunidade pitagórica Pitágoras foi casado, teve a sua filha, teve os outros também, portanto houve uma continuidade desta tradição e nós hoje em dia podemos dizer que o Pitágoras é um mestre espiritual, não é? Tal como outros mestres que existem e que têm ainda muitos ensinamentos para nos dar, nomeadamente a importância da música, a importância da dieta, a importância do desenvolvimento todo espiritual, a importância de termos o coração mais aberto à força do Logos, que é amor e amizade e que liga os seres, e, portanto, conseguirmos contribuir para que este planeta Terra seja também uma espécie de correspondência do tal cosmos divino e sagrado que nos deu origem e que nos inspira e que espero que algo dele tenha chegado até às pessoas. Muito obrigado. Bem, eu creio que se não estiveres muito cansado... Não, força. Se tivermos agora algumas perguntas, alguma questão ou comentário... alguma questão que queiram perceber melhor ou que tenham mais... Bem, eu tenho muitas, não é? Mas só para dar aqui o pontapé de saída para as pessoas se sentirem mais à vontade, pela exposição, aliás,